Irmãos e irmãs, como nos 2 domingos anteriores, também o 5º domingo da Quaresma é marcado com um dos evangelhos mais bonitos que nós temos na Sagrada Escritura, que é a ressurreição de Lázaro. Também, nos domingos anteriores, vimos 2 sinais, da água com a samaritana e da luz com o cego de nascença, que também hoje Jesus se define como vida através desse milagre, desse sinal. A ressurreição que Cristo opera é sinal da vida nova no Espírito Santo e é dada pela fé, pelo batismo, como antecipação e garantia também da nossa ressurreição futura. O próprio texto da segunda leitura, no capítulo 11, fala disso. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Por isso, luz e vida, mais do que conceitos, são 2 definições de Jesus que o Evangelho de São João vem combinar. Por isso, a ressurreição de Lázaro, como 2 outras ressurreições que nós conhecemos na Sagrada Escritura, principalmente no Novo Testamento, que é a filha de Jairo, no Evangelho de Marcos, e o filho da viúva de Naim, no Evangelho de Lucas, não somente querem mostrar o poder de Jesus sobre a morte, mas também pré-anuncia a sua própria ressurreição. Já vamos celebrar a Páscoa do Senhor, que é a ressurreição do Senhor, que é a ressurreição de Jesus, pré-anunciando também a nossa, que um dia vamos morrer e ressuscitar. O 7º sinal hoje, descrito nesse evangelho, começou lá atrás com as bodas de Caná, no Evangelho de São João, no capítulo 2. E diante desse texto, cumpre-se aquilo que foi prometido no capítulo 5 de São João, quando ele disse: chegará a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão sua voz. Os que agirem bem ressuscitarão para viver, os que não agirem bem ressuscitarão para serem julgados. Lázaro não ressuscita gloriosamente para viver sempre, mas ele volta a esta nova vida. É diferente de reencarnação. A igreja acredita na ressurreição. Lázaro ressuscita, mas vai morrer. E morreu, claro. O corpo glorioso que nós vamos receber na nossa ressurreição é diferente daquilo que acontece no Evangelho. Contudo, esta ressurreição anuncia a ressurreição de Cristo. Por isso que algumas palavras vão aparecendo: 3 dias, sepulcros, panos e etc. O Antigo Testamento também ele oferece 2 ressurreições. Lá em primeira carta aos Reis, Elias ressuscitou o filho de uma mulher, ele estava hospedado na casa de uma mulher e ressuscita o filho. E Eliseu, no 2º capítulo de Reis, no capítulo 4, versículo 29 a 37, Eliseu ressuscita o filho da sunamita. Se vocês lerem o texto, vão encontrar isso lá. Portanto, olhando todos esses sinais, olhando todos esses milagres, alguma coisa isso vai servir para nós. Então, a grande questão no Evangelho de hoje é: por que então esse milagre acontece? O que serve esse milagre para a nossa vida hoje? O milagre servirá, e aí sim nós vamos entender e compreender olhando todo o texto do Evangelho. Nós vamos ler os versículos importantes. O milagre servirá, primeiro, para dar glórias a Deus. Versículo de número 4. Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Versículo 40, Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Segundo, o milagre servirá para que o povo possa acreditar na missão de Jesus. Versículo de número 15, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Versículo 42, eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Outra coisa importante, o milagre de hoje revela o afeto humano, tão importante dentro do Evangelho. Em 4 momentos isso aparece.
Versículo 3, as irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas estás doente. Olha aí, aparece a palavra amar, amor. Jesus ama Lázaro, e aí o evangelista faz questão de notar isso. Outra questão, 5, Jesus era muito amigo de Marta, sua irmã Maria e de Lázaro. Ou seja, a amizade aqui também aparece no texto do Evangelho. Versículo 11, depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. A palavra amigo aparece novamente. Quarto, versículo 36 do Evangelho. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Então o evangelista de hoje faz questão de mostrar o afeto humano. Imagine, o amor e a amizade presente nesse texto revela que nós, como verdadeiros cristãos, também devemos amar e ser amigos uns dos outros. Outra questão que aparece é a comoção humana diante da morte. Versículo 33. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Então, quando Jesus viu as irmãs de Lázaro chorar e aquela multidão, algo tocou em Jesus, uma comoção aconteceu. Versículo 38, de novo Jesus ficou interiormente comovido. Uma outra questão importante é a técnica utilizada aqui nesse evangelho, que é a técnica do suspense. Ao chegarem para Jesus e dizer que Lázaro estava doente, que poderia morrer, Jesus não foi imediatamente, ele espera. Há um suspense diante daquilo que vai acontecer, ou seja, do propósito da viagem de Jesus. Algumas coisas também vão aparecer no Evangelho, que revelam oposições e que vão atravessar toda a cena do Evangelho. Por exemplo, a palavra dia e a palavra noite aparecem. Luz do dia, luz da fé, dormir e morrer, ressurreição final, ressurreição antecipada, vida e morte e tantas outras coisas. Uma outra questão importante é a reanimação de Lázaro. Eu não sei se vocês lembram, na semana passada, quando eu falava do milagre do cego de nascença, eu disse que em 2 versículos o Evangelho trazia a cura do cego. Aqui não é diferente. Em 2 versículos também acontece a ressurreição de Lázaro. Os versículos 43 e 44. Nós vamos lê-lo. 43, tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, versículo 44, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e o desamarrai-o e deixai-o a caminhar. Então, 2 versículos muito semelhantes ao evangelho da semana passada. O restante da narração de Lázaro é constituído aqui por uma série de diálogos que nos levam a compreender que Jesus é o Senhor da vida. E isso é muito importante, revela a questão da nossa fé, de reconhecermos que de fato Jesus é o Senhor da vida. Nos 3 primeiros versículos, nos é apresentada uma família muito simples. O texto diz assim: havia um doente, Lázaro, primeiro membro da família, que era de Betânia, povoado de Maria e Marta, sua irmã, mais 2 membros. 3 membros da família aparecem: Lázaro, Maria e Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugava os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas estás doente. O evangelho de hoje começa falando então e apresentando para nós esta pequena família de 3 irmãos. Reparem, não aparece aqui pais, não se fala de maridos, não se fala de outras mulheres, de filhos, somente de irmãos e irmãs. Por que esse dado é importante? Por causa da questão da comunidade cristã. O evangelista de hoje, que é o evangelista João, retrata uma família e essa família representa toda a comunidade. No fundo, todos nós somos irmãos e irmãs. Aprendemos isso, inclusive, na catequese, na crisma. Então, a representação da família do Evangelho é, de fato, equiparada à representação da família, que é a comunidade de fiéis. Ou seja, nós somos chamados a viver o milagre hoje como se estivéssemos lá naquela família.
Outra questão, Lázaro está há 4 dias sepultado. O evangelista faz questão de dizer isso para cada um de nós. Naquele tempo, queridos irmãos e irmãs, se pensava que os primeiros 3 dias a pessoa não estava completamente morta. Somente no 4º dia a vida abandonava aquele corpo, vamos assim dizer. No diálogo que se segue, Jesus conduz Marta a entender qual o sentido da morte de um discípulo seu. Vocês imaginem se alguém chegasse para Jesus e dissesse, olha, Lázaro morreu. Imediatamente o que faríamos? Largaríamos tudo e iríamos atrás da família, do morto. Jesus a mesma coisa, largaria tudo e iria atrás da família. Mas não, ele espera. Por isso que quando ele chega, dizem, mestre, ele já está há 4 dias enterrado, sepultado, melhor dizendo. Se Jesus então fosse no primeiro dia e ressuscitasse Lázaro, teria um perigo. Qual o perigo? De dizerem que Jesus enganou todo mundo, que Lázaro estava vivo. Porque lembra que só no 3º dia, nos 3 primeiros dias, o corpo ainda parecia que está vivo, e só no 4º era a confirmação de que naquele momento se esvaía, o corpo não estava mais, a alma não estava mais naquele corpo. Então, isso é muito interessante o evangelista notar e dizer no evangelho que só no 4º dia Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro. Então, para ninguém ficar enganado, vamos dizer assim, o milagre aconteceu no 4º dia que estava sepultado, para confirmar de fato que Lázaro estava morto. Não poderia ser uma enganação. Lembremos quando Jesus ressuscitou e as pessoas espalharam que era mentira de Jesus, que ele não tinha ressuscitado, lembram? Então poderia acontecer a mesma coisa aqui. Deixando então Lázaro morrer, Jesus nos diz que ele não veio para impedir a morte física. Não é a sua missão, a missão de Jesus, interromper o curso natural da vida humana. Esta vida, bem sabemos, ela deve terminar, não pode durar para sempre. Não pode. Quem pensa aí que vai durar para sempre, não vai. Vai criar pelanca assim na cara, os olhos vão ficar profundos, a pele vai rachar, e não adianta colocar pó de arroz, naquela época se colocava pó de arroz, né? Eu não sei nem se existe pó de arroz hoje deve ser uma coisa mais, mas minha avó, engraçado que minha avó quando colocava pó de arroz, ela botava o pó de arroz assim, olhava para mim e dizia assim, estou mascarada? Aí eu disse, não, vó, tá bonita. E ela estava toda mascarada assim. Mas eu não vou tirar a alegria dela, né? Mas não adianta, a morte vai chegar. Ou seja, Jesus não veio para eternizar esta vida, mas para dar-nos a vida que não acaba. E aí é que é interessante o evangelho de hoje. A resposta que Marta dá a Jesus, no versículo 24, diz assim, disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Compreende-se que ela pertence ao grupo daquelas pessoas que acreditavam na ressurreição dos mortos. Aparentemente parece ser como acreditamos hoje. Contudo, tem alguma coisa de diferente. O cristão, ele não acredita numa morte e depois numa ressurreição no fim do mundo. Ele acredita sim, que o homem remido por Cristo não morre. Alguém pode dizer, mas o que o padre está falando? Versículo 26 do nosso evangelho. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Não é a palavra do padre, é a palavra de Jesus. Repito, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Quem crê em mim, disse Jesus, não morre. Mas padre, nós vemos o cadáver, a morte, então precisamos entender o que significa isso. Eu não sei se vocês conhecem os cartuchos. Existem algumas vocações, são homens que querem entrar no mosteiro. Dizem que os mais severos são os cartuchos. Eles vivem lá presos para sempre. Como também as carmelitas, quando entram no convento, elas ficam lá presas. Existe uma cerimônia em que, por exemplo, no Carmelo, elas se abraçam, a família e aquela nova freira que vai entrar no convento. Depois ela entra, fecha-se a porta e ela nunca mais vê aquela família. Só entre grades, muitas vezes. Ela não mais abraça, ela não mais beija aquela família.
Os cartuchos da mesma forma, eles quando entram no mosteiro, parecem morrer para o mundo. É esse o sentido que a gente fala aqui, morreu para o mundo, mas não morreu, porque continua vivendo numa condição totalmente diferente. Assim acontece com o discípulo. Em verdade, não morre de fato, mas nasce para uma vida transformada, uma vida nova. Entra no mundo de Deus, para fazer parte de uma vida que não está mais sujeita aos limites da vida terrena. É uma vida que não acabará. É um mistério, vamos saber no dia da nossa morte. Por isso que os primeiros cristãos chamavam o dia da morte de dia do nascimento. Não é que morre, nasce para a eternidade, nasce para o reino dos céus. Uma vez, uma catequista lá da minha paróquia de origem, eu sempre conto essa história na missa de sétimo dia, a filha dela me disse que quando ela estava no carro levando a mãe para o hospital, que ela estava passando muito mal, e aí no carro ela disse para a filha, minha filha, estou vendo Jesus, e morre. Ou seja, passou da morte para a vida. Queira Deus que no dia da nossa vida, do nosso encontro com Deus, Jesus possa também estar lá. Imagine, no dia da nossa morte, Nossa Senhora está ali para nos receber. É passar da morte para a vida. É o dia do nascimento. Um sábio diz assim, o que para uma lagarta é o fim do mundo, para o resto do mundo é uma borboleta. Ou seja, a lagarta, ela não morre, ela desaparece como lagarta, mas continua vivendo como borboleta. É essa transformação que acontece. E por fim, Marta pronuncia a sua profissão de fé, depois de entender de fato o que Jesus está dizendo. Olha lá no versículo 27, eu vou ler o 26 para completar com 27. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Marta responde, sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Outra questão importante é a atitude de Jesus diante do túmulo de Lázaro. Há dois momentos aqui para chorar. Um deles é o momento do desespero ou até do ruidoso, daqueles que têm certeza que a morte fez tudo acabar. Qualquer um de nós já foi ao cemitério ou já presenciou algum sepultamento, pode ter encontrado aí algumas pessoas que saíram um pouco do eixo por causa da morte dos seus entes queridos. Choraram mais do que deveriam chorar. Muitas vezes para esta pessoa, a morte é o fim de tudo. Não há mais sentido, a pessoa entra num desespero, há um pranto desesperado. Só que existe um outro pranto interessante aqui, que é o pranto de Jesus, que diante do túmulo de Lázaro, ele não pôde conter as lágrimas. Claro que aqui não acontece desesperadamente um choro. Nós vamos ver que esses dois prantos estão presentes no Evangelho. Reparem, de Marta e Maria e dos outros judeus, se diz que eles choravam desesperadamente. Versículo 33. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Então, para Jesus sentir ali, para que ele estremecesse internamente, é porque ele viu um desespero profundo, um choro ardente naquelas famílias. Talvez você já tenha presenciado, até visto alguém chorar desesperadamente, aquilo te comoveu. É dessa maneira que vamos encarar o Evangelho. E o de Jesus, é interessante que o texto original do Evangelho de hoje, existe o texto original, né? E as traduções vão mudando um pouquinho. Diz o texto original que as lágrimas lhe corriam os olhos. O original está descrito isso. As lágrimas lhe corriam os olhos. Mas o Evangelho de hoje, no versículo 35, diz apenas isso. E Jesus chorou. No primeiro caso, mostra um desespero. No segundo, mostra apenas que Jesus chorou. Amados irmãos e irmãs, somente o pranto sereno e nobre é digno de fé diante da morte. A partir daí, Jesus manda tirar a pedra do sepulcro,
aquela pedra também tinha uma finalidade de separar o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Para aqueles que acreditam no Cristo ressuscitado, esta separação não tem mais razão de existir, até porque, após a ressurreição de Jesus, a morte foi vencida e entre este mundo e o mundo de Deus já não existem mais barreiras. Passa-se de um para o outro sem morrer. Lembremos o versículo 26, quem crê em mim não morre. E por último, porque Jesus não entra em Betânia, tem lá um dado interessante no versículo 28 e 30. 28 diz assim, depois de ter dito isso, ele foi chamar a sua irmã. Ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho, o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Então, ele não estava em Betânia, ele estava fora do povoado. Isso também é interessante. Por que Jesus estava fora do povoado? Naquele povoado, todos estavam chorando desesperadamente. E Jesus não poderia se associar a esse desespero. Por isso, não entra. Ele quer que todos saiam daquele lugar, que as pessoas compreendam o sentido da morte, que tenham serenidade diante da morte. Onde se chora desesperadamente, mostra fraqueza na fé. Porque ainda não se acendeu a luz que vem da ressurreição e o homem precisa acreditar totalmente na ressurreição. Totalmente. E para terminar, queridos irmãos e irmãs, devemos compreender de fato que o homem não é um ser para a morte, mas para a vida eterna. São João, no capítulo 12, diz assim, o nosso Deus não é um Deus dos mortos, mas é um Deus dos vivos. Graças a Ele que é a ressurreição e a vida, a última palavra não é a morte, mas a vida eterna. O que para nós seja importante hoje, diante de tudo isso que nós meditamos, é o fato de acreditar. No Evangelho da Samaritana, da água ali no poço, diz o Evangelho que ela acreditou. E disse, eu creio, Senhor, dá-me desta água para beber. Domingo passado, o cego de nascença disse que acreditou. Sua fé aumentou. E hoje Marta disse, eu creio, Senhor. Que Deus possa nos dar graça também de acreditar na sua palavra. Estamos vivendo os últimos momentos da Quaresma. Próximo domingo já começa a Semana Santa com o Domingo de Ramos. E quem ainda não se preparou, ainda dá tempo, temos aí uma semana, temos as confissões comunitárias, está na hora da gente acreditar, mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar o nosso coração. Não há mais tempo de brincar com a fé. Nossa responsabilidade diante de Deus é muito grande. Por isso, aprendamos com a samaritana, aprendamos com o cego, e aprendamos hoje com esse evangelho fabuloso que é a ressurreição de Lázaro. Assim seja.